Parabéns, Lúcio. E o Danilo perguntou o seguinte: as frutíferas em bonsais, o sabor das frutas, são a mesma coisa que as normais ou fica mais saboroso ou perde o sabor? Então, é uma pergunta muito boa, porque assim, muita gente pensa que a gente mexe na genética da planta, a gente não mexe na genética. Eu tenho um bonsai de manga em casa. Mentira. Manga? A manga é do mesmo tamanho, tá? Se você... Como assim, grande? O fruto é do mesmo tamanho. Você não mexe a genética dele, você não diminui. Ah, tá. E o nutriente tem o mesmo nutriente que uma planta normal. Que uma jabuticaba, que uma pitanga, que uma amora, que uma manga. Tem o mesmo. Só que, às vezes, o bonsai ele é 10 vezes mais sadio do que tá no chão. Não, porque você tá cuidando, né? A gente cuida, a gente não mexe com agrotóxico. Entendi. Sabe aquela coisa da escola, da aula de biologia, que você falava, Maria, Pra que a que eu vou usar isso? professora falava sobre os EMs, micro-organismos eficientes, a simbiose. A gente trabalha com isso. Entendi. Você entendeu? Então, o que é simbiose? É o que eu estava falando há pouco tempo. A planta está ensinando a gente sobre o lixo. Ela joga a folha no chão. A folha entra em decomposição. Olha como que as coisas elas vão se encaixando. Ela entra em decomposição e forma aquele fungo branco, rosa. Só o fungo preto que ele entra em conflito um pouquinho com a alimentação da planta. Disputa um pouco com a planta, o fungo escuro. Mas o fungo claro, ele se alimenta do dejeto da planta e fornece nutrientes para a planta. Legal. Então é a simbiose, é a troca de favores, eu costumo falar. Opa, você tá me dando comida, o fungo? Então tá um pouquinho aqui para você também. Você tá entendendo? Entendi. É o equilíbrio natural. Por isso que hoje acontece muito o quê? Solo pobre na roça, agrotóxico. Sim. Sim. Adubo químico. O que é o adubo químico? O adubo químico, ele contém sal. Eu tô falando, mas eu tenho que ser sincero. Esse adubo meu é químico. Mas por quê? Eu tive que usar nitrogênio porque a geada queimou as minhas plantas e eu perdi toda a folhagem, toda a massa Nossa, que verde. dó. Elas iam morrer. Então eu turbinei um pouco. Mas a gente usa... Eu mesmo, agora eu tô fazendo em casa o bokashi. Eu comecei a fazer o bokashi. O que é isso? O bokashi, você vai numa mata, você busca os EMs, Entendi. entendeu? Você deixa lá um arroz puro, aquele arroz japonês, papo, do jeito que você quiser, Sei. sem sal, sem nada, só feito com água. Fica lá uma semana, você vai lá, você abre um bambu que você cortou no meio, que tá com aquele arroz e tá cheio de fungo. Puta, Aí- dá uns verdinhos, laranja. Exatamente. Pra quem nunca lavou panela aí. Por aí mesmo, Pedro. Ai. Aí você chega Época na de sua república. casa, você pega água de chuva, ou uma água sem cloro, ou água de poço, o que for. Mais orgânico possível, né? Exatamente. E joga esse arroz lá. E deixa lá uma semana, fecha a lacra, só que tem que ter uma saída de ar, que vai uma mangueirinha para uma garrafa de água, que fica borbulhando, porque ela vai formar gás. Entendi. E essa garrafa de água, ela tem que estar ou aberta ou um furinho. Porque senão explode. Porque cria gás. Sim. E aí a gente pega pó de arroz, pó de soja, pó de milho, um monte de pós, tá ligado? E você coloca esses EMs, mistura tudo muito bem, compacta, coloca no saco preto, vai lá, fecha e esquece. 40 dias. Quando 40. você abre, aquilo tá rico em nutrientes, em micro-organismo, cara. E é aí que vai começar a Aí você põe simbiose da nela. planta. Entendi. Você entendeu? Então é todo um ciclo. Pra quem acha que a gente não respeita a planta, tá aí a resposta. A ideia é que cada bandeja seja um ecossistema próprio, né? Próprio, um ecossistema próprio. Entendi. Se você tiver um jardim pequeno, você tem EM. Você tem como pegar EM. Você não precisa ir na mata, que nem eu falei. Sim. Tá? Que nem eu mexo com paisagismo. Eu faço o que eu gosto. Eu não trabalho mais, eu costumo falar. Eu mexo só com jardim. Então, eu tenho condições, dos 80 clientes que eu tenho, pegar um tipo de EM em cada jardim. Legal. Você tá entendendo? Então, eu vou ter uma coisa muito rica. É o melhor Da- meio. Não é à toa que tem 400 bonsai. Mais ou menos. Mais ou menos. E Deve o ter mais. E o tamanho do pé de manga é igual o tamanho desse pé de limão ou é menor, maior? Não, ele é maior. Ele é um porte. ele é maior. É um bonsai de porte grande. Até pra poder dar um fruto de uma Porte manga, né, grande é o senão- quê? 1 metro?
Ele tem, eu acho que ele tem 80 centímetros. Entendi. E aí o tamanho da manga é o tamanho de uma manga normal? A ou não? manga que eu tenho é uma manga coquinho. Ah, tá. Ela Né? é Ela é desse pequenininha. tamanhozinho. É. Mas você pode pegar. Que nem eu fiz uma manga, a manga espada, e dei de presente pra um cunhado meu que faleceu no começo do ano até. Cara, deu 280 e poucas. Não, 230 e poucas manga. Mentira. Desse tamanho. Porra. Ele ficou num alegria, era o sonho da vida dele ter aquele pé de manga, sabe? Porque morreu tudo. Não tem mais. Nossa. Meu cunhado faleceu e tá na casa da minha irmã, mas ele é assim. Ele é um bonsai de mais ou menos 1,5 m, porque bonsai é grande também. Até que tamanho pode ir um bonsai? Tem bonsai na China de 4, 5 metros de altura. É técnica, é a bonsai técnica, bonsai é a entendi. técnica, você entendeu? Não é que tem que ser pequenininho. Não, o bonsai, o que ele é? Mas desse tamanho, tipo, por exemplo, 1,5 m, 2 numa bandeja ainda? Numa bandeja. Caramba. E até os de bandeja. 4 metros Até também? os de 4 metros também. Tudo na bandeja. Caralho. Numa bandeja. Cara, se você puxar uma hora assim pelo YouTube, bonsai tailandês ou do Japão, vocês vão se encantar. Os tailandeses faz coisa que é erguido em guindaste. Aqueles caras é fora de série, as plantas. Eles mexem Caramba. muito com figueira. Ah, eles fazem maiores. Tudo. Entendi. A maioria é bonsai de porte grande. Entendi. A dificuldade, entre aspas, é pôr na bandeja. É deixar ele isolado. Você sabe o que é uma coisa que a gente conversa muito entre a gente que é bonsaísta? Eu tenho 43 anos. A idade vai chegando e você vê que você não tem mais aquela condição de ir pegando aqueles vasos de 70 quilos, de 80. A gente tem força pra pegar? Tem. Mas você não tem mais aquela disposição. Você tem que ter técnica É. agora. Ou um Tem que ter um Bobcat. carrinho. Haja coluna, né, bicho? Isso é louco. Então, mas aí você começa a trabalhar com plantas pequenas, plantas menores. Então,